Você sempre quis saber um pouco mais sobre as interessantes curiosidades sobre o Brasil? Pois agora chegou a hora! Neste vídeo você conhecerá um pouco mais sobre a pátria amada Brasil, através dessas 10 curiosidades relevantes do gigante pela própria natureza, e que você provavelmente não as conhecia ou não sabia os detalhes dessas curiosidades sobre o Brasil. Vamos então a elas. A primeira vai te surpreender. 10ª, possui a melhor praia do mundo. De acordo com a TripAdvisor, a Baía do Sancho, localizada em Fernando de Noronha, em Pernambuco, é a melhor praia do mundo. Com água cristalina e bela vegetação, é uma paisagem incrível. Além disso, é um dos melhores locais para mergulhos livres, onde é possível avistar tartarugas, golfinhos e até mesmo tubarões. Que medo! 9ª, quinto maior país do mundo, território. O Brasil é o quinto país mais extenso do mundo, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Canadá e Rússia. Para você ter uma ideia, é 203 vezes maior do que a Holanda, 42 mil quilômetros quadrados, e quase 280 vezes maior do que a Bélgica, 30 mil quilômetros quadrados. Sim, caberiam 280 Bélgicas dentro do Brasil. Ambos esses países são menores que o Espírito Santo, 45 mil quilômetros quadrados. O Brasil é menor que a Europa inteira, 10 milhões quilômetros quadrados, mas é maior que todos os países europeus juntos sem a Rússia. 8ª, maior exportador de café. Aquele cafezinho de manhã para dar aquela acordada, ou então, quando a mente já está ficando cambaleante durante o trabalho. Bom, né? O Brasil torna esta sensação possível para pessoas dos mais diversos cantos do planeta, pois nosso país é o maior exportador de café do mundo e vem mantendo este posto há mais de 150 anos. É também o maior produtor e o segundo maior consumidor. Em 1920 fornecia cerca de 80% do café consumido mundialmente e atualmente fornece cerca de 40%. É inquestionavelmente o maior exportador de café no mundo. 7ª, primeira cidade do Brasil. Neste item sobre as curiosidades sobre o Brasil, é sabido que os portugueses desembarcaram no Brasil em Porto Seguro, Bahia, mas a primeira cidade foi São Vicente, São Paulo, fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. Começou como uma vila e posteriormente se tornou cidade, com o objetivo de facilitar a colonização do Brasil por Portugal. 6ª, violência e Rio de Janeiro. 14 das 50 cidades mais violentas do mundo são brasileiras e todas elas ficam no norte ou nordeste. Natal é a 8ª e Fortaleza é a 9ª mais violenta. Natal tem uma taxa de homicídios de 75 por 100 mil habitantes por ano, algo assustador. Só cidades do México e da Venezuela são piores. Contudo, a cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda maior do Brasil em população e que muitos acreditam ser talvez a cidade mais violenta do país, na verdade é muito mais tranquila do que outras. Entre as capitais é apenas a 18ª mais violenta, ficando atrás de Porto Alegre, por exemplo. 5ª, tribos brasileiras sem contato. Você sabia que existem diversas tribos ao redor do mundo que nunca tiveram contato com a nossa civilização? Pois é, no caso do Brasil, ele é o lar de muitas tribos indígenas que ainda não têm contato com o mundo exterior. A floresta amazônica do Brasil abriga pelo menos 77 tribos nesta situação. 4ª, enorme biodiversidade. Brasil é o recordista mundial de biodiversidade. Acredita-se que de 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta esteja lá. As regiões com maior biodiversidade são a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. 3ª, catolicismo no Brasil. De acordo com os últimos dados oficiais, o Brasil é o segundo país com mais cristãos do mundo e possui o maior número de católicos do mundo. Segundo estes dados, o Brasil em 2010 possuía mais de 125 milhões de católicos. Já o México, que era o segundo colocado, possuía cerca de 96 milhões de católicos. Porém, a Igreja Católica vem perdendo aceleradamente seu espaço. Para você ter uma ideia, em 1940 mais de 95% dos brasileiros eram católicos, e apenas 2,7% eram evangélicos. Em 2010, o número de católicos era de 64,6% da população brasileira, enquanto os evangélicos já eram 22,2%. E segundo algumas estimativas atuais, no ano de 2020 o número de católicos no Brasil pode estar em torno de 45% da população, e os evangélicos cerca de 32%. Ou seja, o número de católicos está despencando e o de evangélicos subindo. Pode ser até mesmo que atualmente o Brasil não seja o país com maior população católica do mundo. O mais impressionante é que estudos indicam que em 2032, os evangélicos devem passar os católicos no Brasil. 2ª, a origem do nome Brasil.
Sabemos que o nome oficial do país é República Federativa do Brasil, mas nem sempre foi assim. O primeiro nome surgiu logo na chegada de Pedro Álvares Cabral, que intitulou a nova descoberta de Ilha de Vera Cruz. Mas logo depois se descobriu que não se tratava de uma ilha e sim de terras continentais. Foi aí que surgiram outros nomes como, por exemplo, Terra de Santa Cruz, Principado do Brasil, o nome extenso Reino do Brasil do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e outros. Agora, na questão da origem do nome Brasil, existem duas hipóteses. A primeira e mais conhecida é que se originou do pau-brasil, e a segunda se refere a uma ilha imaginária perto da Irlanda chamada Brasil, significando Ilha Afortunada, que na época era cercada de mistérios. Inclusive, existiam mapas dessa suposta ilha muito antes do descobrimento do Brasil. Curiosidade extra: o Carnaval é uma das festas mais famosas do Brasil e é realizado anualmente em várias cidades do país. É conhecido por ser uma celebração vibrante, com muita música, dança e alegria. Durante o Carnaval, as ruas se transformam em um enorme bloco de rua, onde as pessoas usam fantasias coloridas e dançam ao som da música samba. O Carnaval é uma tradição secular que remonta aos tempos coloniais e é considerado a maior festa popular do mundo. Algumas cidades famosas pelo Carnaval incluem Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, onde desfiles de escolas de samba são realizados com muito entusiasmo e paixão. Além disso, durante a festa, é comum a realização de bailes, blocos e festas temáticas, garantindo ainda mais animação aos foliões. Primeira, Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Finalizando essa lista das curiosidades sobre o Brasil é o 9º país com a maior economia do mundo, ficando um pouco atrás da Itália e um pouco à frente do Canadá. Ele possui um PIB de cerca de 7 trilhões de reais por ano. São Paulo possui a maior economia do Brasil e, como resultado, é a 17ª cidade com a maior economia do mundo. Em suma, possui um PIB de aproximadamente 700 bilhões de reais. Me conte o que você não sabia do Brasil.